Um podcast Brasil Journal. Oferecimento Magalu. O imaginário brasileiro não valoriza a educação. Nós temos alguns dos maiores educadores, mas nós não temos educacionistas políticos que pensem como deve ser o sistema para que a educação funcione e os educadores possam trabalhar oferecendo soluções para todos. Olá, bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do Business of Life, com um convidado muito especial e querido, Cristóvão Buarque, que tem inúmeros títulos por realizações, ministro, governador, senador, reitor, mas uma das vozes no Brasil mais importantes na tentativa de trazer o foco na educação. Para minha geração, um nome que sempre foi associado a não só a educação, mas a ideia da gente ter lideranças que sejam, hoje, um ancião no sentido da sabedoria e tudo mais, mas da liderança que a gente muitas vezes espera e que no Brasil não é comum, de pessoas que sejam do mundo do pensamento, da palavra, de um conhecimento da humanidade que a gente às vezes não vê no político, mas obviamente que aqui, mais que político, tem um professor, tem uma pessoa do mundo da academia. Então, uma honra muito especial a gente poder fazer essa conversa aqui. A honra é minha, você sabe, eu já lhe falei até aqui, porque a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente, mas eu lhe acompanho há muito tempo. Apesar de você ser bem mais jovem do que eu, mas seus livros estão aí na praça há muito tempo. E teve um momento que eles, inclusive, eram uma espécie de farol para muita gente. Então, a honra é minha estar aqui com você. É mútua. Mas a gente aqui começa um pouco, ouvindo um pouco essa história. Recife, você nasceu em Recife. Conta um pouquinho dessa história de criança, como eram teus pais, você... Aliás, bom essa pergunta, porque quando você falou reitor, esqueceu de dois títulos fundamentais. Professor... Muitos, esqueci muitos, porque eu não fiz no currículo. Só dois. Professor e pernambucano. E pernambucano de Recife. Realmente, eu nasci num bairro que se chama Bairro dos Aflitos, que é um bairro de classe média, em frente ao Clube Náutico Capibaribe. E meus pais não tiveram educação, mas desde pequeno colocaram na cabeça dos 6 filhos. 6 filhos? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho? Ele colocou na cabeça da gente a importância da escola, da educação e de livros. Eu costumo dizer, embora meu pai e minha mãe nenhum teve educação formal, lá em casa nunca faltou um fogão, uma geladeira, cama e uma estante. Eu cresci brincando com livros, antes de saber ler. Até porque eu via que o primeiro presente que eu recebi no primeiro ano de vida foi uma coleção de livros. Tesouro da Juventude, uma coleção, uma enciclopédia que naquela época... Sim, eu lembro, todo mundo tinha um tesouro da... Então, mas ele te deu quando você era o mais velho? Eu era o mais velho. Deu quando você tinha 1 ano? Quando eu fiz 1 ano, não tem os presentes, me deram aquilo, claro, eu não sabia nem o que era. Nem você, nem os demais. Nem os outros. Nem tinham. Aliás, nenhum tinha nascido os outros. Né? O meu irmão, que veio logo depois de mim, Sérgio, tem 1 ano e meio de diferença. Então, eu devia... Era um objeto. Ficou um objeto, um objeto. Aí você vai crescendo, aí vai entrar na escola. E aí, como eu digo, que o ser humano nasce 2 vezes, quando sai do ventre da mãe e quando entra na escola. Diferente dos outros animais. Os outros animais nascem apenas uma vez e já saem com o instinto necessário para sobreviver, embora alguns precisem do apoio da mãe durante algum tempo. Mas a escola é uma característica nossa. E qual que você foi? E é interessante. Eu fui para uma pequena escola que se chamava Instituto Castro Alves. Para mim é muito importante... Pública? Escola pública? Não. Era... No meu tempo, só ia para a escola pública em Recife filho de personagem importante. Eram pouquíssimas. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem, precisava de um carro. A escola pública mais perto onde eu morava precisava de um carro para ir. Olha. O outro tomar um ônibus. Mas a escola pública era elitista, então?
Era elitista, como ainda hoje são as escolas federais. Elitismo tem dois tipos, o bom e o ruim, como o colesterol. Elitismo no sentido negativo de renda. Os colégios federais, Pedro II, o Instituto de Aplicação de Recife, são de uma elite. Agora estão querendo quebrar essa elite de uma maneira que eu acho até equivocada, fazendo sorteio. Metade entra por um concurso, a outra metade entra por sorteio, ou seja, estão colocando o efeito lotérico na educação para não ter o efeito da renda. Não é a solução. Pois bem, eu fui para um colégio que na minha geração era o que se usava, um colégio de padre, irmão marista. Eu não tenho ideia quanto custava, mas devia ser muito barato. Todos os meus professores tinham voto de castidade e de pobreza. Todos, irmãos maristas, como se fosse padre. Todos moravam no colégio. Todos moravam ali. E o que eles queriam era converter a gente. Então, devia ser muito barato e devia ter muita gente que estudasse de graça, que não era meu caso. Eu tenho quase certeza que meu pai pagava. Mas não era caro. Mas o primeiro foi o Instituto Castro Alves, uma escolinha de 3 professoras, que eu reencontrei uma delas um dia desse, em Recife. Eu fui lançar um livro que se chama A Última Trincheira da Escravidão. É a Escola Desigual. É um livro meu. Eu acho que a escravidão resiste no Brasil com escola Senzala e escola Casa Grande. Aí lancei. Mas que idade tinha essa professora? Vou lhe contar. Aí eu lançando o livro, eu posso dizer que eu tinha 80 quando fui fazer esse lançamento. Tinha um estrado mais ou menos daquela altura ali, em que eu fiz uma fala. Daí a pouco chega uma senhora e diz, a minha mãe está ali e quer falar com o senhor. Ela foi sua alfabetizadora. E disse o nome. O nome eu lembrei, graças a senhora não lembraria nunca, aquela velhinha de cabeça branca. Ela subiu no palco e eu fui dizer quem ela era e não consegui sair. A Gladys, minha mulher, estava no palco, achou que eu estava tendo um ataque qualquer. A partir daí, eu a encontro sempre que vou a Recife. Eu tinha 80 e ela 95. Lá ela atrás, lembrava? Me acompanhou. Te acompanhou na tua trajetória? Acompanhou quando eu me tornei mais conhecido, lia meus livros. Ela foi lá buscar o meu autógrafo. Eu até brinquei, olha, toda vez que eu faço um autógrafo, eu peço desculpas pela letra. A senhora eu não vou pedir desculpa, a culpa é sua. Muito bom. Dona Nelly está viva e a gente se encontra e sabe tudo, pinta bons quadros. Mas então, aí eu fui para esse Instituto Castro Alves, daí eu fui para o Colégio São Luís, que é marista. E aí fiz toda a minha formação, primária e secundária. Aí fui para a escola de engenharia, onde além de estudar engenharia mecânica, comecei a entrar na política estudantil. Mas de onde vem esse seu jeito? Você entrou aqui, fora dos bastidores desse nosso encontro aqui, cumprimentou todo mundo, com interesse, agradeceu, a gente estava até comentando assim, essa forma. Isso vem da onde? Isso não é político? Não, não é político. Pode ser até ajudado, né? Mas eu fui aqui sempre, eu acho que vem do meu pai. Meu pai era vendedor de tecidos. Andava com bombons no bolso do paletó para dar às pessoas. Mas não por caridade, para conquistar, por simpatia. Marketing. E eu me lembro que eu, muito jovem, meu pai me deu um livro chamado de Carnegie Dale, né? Que é como influenciar pessoas e arranjar amigos. Ou como conseguir amigos e influenciar pessoas. E esse livro me marcou na época. E foi meu pai. Eu acho que esse jeito, meu pai. Tanto que eu acho que os meus irmãos são um pouco assim. Eu tenho um sobrinho que é igualzinho a ele, nesse sentido. Mas tem uma pitada de Pernambuco aí, de possível, Recife, né? Que tem uma pitada pernambucana. Mas aí eu fui para a escola de engenharia, entrei na política estudantil, militando mais ligado a uma figura muito importante na época em Pernambuco, que era Dom Helder Câmara, e começou a ter muito problema, aí eu fui para a França. Eu já queria deixar a engenharia e fiz um doutorado na Sorbonne. Em Paris. Da Sorbonne recebi a oferta de um emprego... Mas você foi como exilado, que ano que você foi? Exilado porque estava fugindo, digamos, mas nunca deixei de ter passaporte. Diferente de meu irmão, que foi preso, torturado, exilado, ficou anos sem passaporte. Eu nunca deixei de ter passaporte. Ele foi torturado em Recife? Em Recife. Depois de Paris, eu fui então
trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Interessante que a gente sempre tem essa noção de que tortura era Rio e São Paulo. Não havia. Tinha. Não foi das mais graves, não, Entendi. a tortura. Como ele mesmo, ele diminui dizendo que foi umas pancadinhas, mas ficou muito tempo fora, no Chile e depois na Alemanha, muitos anos na Alemanha. Mas aí recebi esse emprego, fui contratado pelo Banco Interamericano e fui para o Equador. Ficamos lá quase um ano, daí fomos para Honduras, onde ficamos quase 2 anos, e daí para Washington, onde ficamos 4 anos. Aí, quando começou a abertura, eu decidi, eu já queria voltar, aí decidi voltar. E eu queria ser professor. Então, Mas você, na engenharia, você realizou a engenharia em Recife, fez em Recife. Eu também sou engenheiro mecânico. Você é engenheiro? Engenheiro mecânico. Não cheguei a atuar muito, né, no caminho, mas no início você foi para engenharia por alguma razão? Assim, uma razão simples. Naquela época você era advogado, médico e é a mesma engenheiro. razão que eu fui. E eu era bom em matemática, financiei minha primeira juventude como professor particular de matemática e física, dava aula de matemática e física. Eu gostava de ser professor, mas na escola de engenharia eu fui sentindo que não dava, porque naquela época, a outra razão, além dessas 3 profissões, é que a redenção do Nordeste vinha pela indústria. Eu demorei a perceber que o engenheiro mecânico em Pernambuco, sobretudo no meu tempo, era apenas um capataz urbano. O que o capataz fazia no engenho de açúcar, controlando os trabalhadores rurais, a gente fazia controlando os operários, porque falava a língua dele para usar as máquinas desenhadas de fora. Ou seja, não ia ter o papel que eu pensava. Ainda demorei muitos anos para descobrir que também não é a economia, que é a educação. Que o que vai... Quando que veio essa... Quando eu virei reitor da UNB, eu acho que foi aí. Porque eu voltei de Washington para a Universidade de Brasília para ser professor de economia, que era o que eu queria, eu vim para isso, que era a minha realização plena. Mas Brasília é uma cidade muito nova, termina sendo mais fácil você ascender por falta de pessoas. E fui eleito reitor pela comunidade. Essa ascensão foi acadêmica, totalmente acadêmica, não tinha já nenhum nascimento do político ali? Não, engraçado. Nessa época, nenhum candidato era ligado a qualquer partido. Eu não era de partido nenhum. Eu só entrei em partido depois que saí da reitoria, que eu entrei no Partido dos Trabalhadores. Mas até meu tempo de reitor, e eu sou contra partidarizar reitoria, partidarizar a igreja, partidarizar a justiça. Acho que você quer ter partido, tudo bem, seja professor, mas se quer ser dirigente, não deve ter partido. Aí disse, mas está tirando a liberdade? Não, você escolhe. Você tem um partido aí, quer ser reitor, saia do partido por um tempo. Mas não se eleja pelo partido. Seria um erro. Houve uma disputa muito grande, a primeira eleição na redemocratização, e eu virei reitor. Eu acho que foi um ponto marcante na minha vida para a descoberta da educação como verdadeiro vetor do progresso. O vetor não era a agricultura, o vetor não era mais a indústria, o vetor não era a economia, o vetor é a educação. E hoje eu tenho trabalho. Assim, outra coisa, eu tive a sorte de ter a pessoa, o maior mentor da minha cabeça foi um homem chamado Ignacy Sachs, um professor lá em Paris, que foi o meu diretor de estudos, orientador da tese. E é um polonês, judeu, mas que cresceu no Brasil. Olha. Veio com 13 anos fugindo da guerra com os pais morreram aqui. Ele se formou aqui em economia e voltou para a Polônia socialista, depois da guerra. Mas aí, em 68, veio uma perseguição aos judeus, ele estava fora, em umas palestras, e decidiu não voltar. E aí escolheu Paris, onde morreu. E esse cara aqui me trouxe a dimensão ecológica, a dimensão da dúvida. Eu cheguei lá e eu acho que eu era um engenheiro marxista, né, com essa visão mecânica das coisas. E ele me trouxe a heterodoxia e a dimensão ecológica. É um cara que, em 70,
eu fui para lá em 70, já falava na necessidade de romper com o produto interno bruto e ter um outro indicador do progresso. Já percebia que teríamos a crise ambiental. Ele esteve envolvido no Clube de Roma, que foi de onde partiu a percepção dos limites ao crescimento. Então, eu cheguei aqui como professor com essa cabeça ecológica quando ninguém tinha, com a visão heterodoxa quando ninguém tinha. Às vezes eu me pergunto se não foi um erro ter entrado na política. Eu acho que talvez, se eu tivesse ficado na vida puramente acadêmica, eu teria dado uma contribuição maior ao desenvolver a ideia do que eu chamo hoje de evolução harmônica. Nem desenvolvimento, que é uma palavra da física, então a gente não devia usar para a humanidade, e nem a dimensão de sustentável, porque tem uma maneira de dar sustentabilidade a essa economia que está aí. É só dizer, olha, 90% da população não vale, a gente não conta. A gente só trabalha com 10%. Aí dá, acaba. Vira sustentável. Aí dá para ser sustentável. Então tem que ser harmônica entre os seres humanos, progresso, e tem que ser harmônico com a natureza. Aí eu tenho chamado de evolução, que eu acho que é uma palavra mais nobre até. Mas você acha que a academia poderia ter tido mais voz do que a política? Se não tiver, não vai ter muitos outros lugares. Por quê? Porque os políticos não podem pensar isso. Porque os políticos não podem pensar se o nível do mar vai subir daqui a 50 anos. Ele tem que pensar se o preço da gasolina vai subir antes das eleições. A política é limitada no tempo e no espaço. Daí essa ideia que eu falo de que é um choque entre democracia e humanismo. Que a democracia, o soberano é o eleitor, não é o eleito. É o eleitor. Quem manda até o escolher. Ele é manipulado. E o eleitor, você, eu e qualquer um na hora de votar, nós somos imediatistas e localistas. É muito difícil pensar o eleitor, eu vou votar nesse cara porque ele vai lutar para que o nível do mar não suba. Ele diz, eu vou lutar para que o preço da gasolina não suba. Daí a contradição, por exemplo, num personagem fundamental da história de hoje, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula humanista levou para a COP30 a ideia do mapa do caminho para o mundo não precisar mais de combustível fóssil. Mas o Lula político autorizou produzir petróleo, quando achado, lá na foz do Amazonas. De vez em quando ele aparece com a mão pintada de petróleo, comemorando, olha aqui o pré-sal. Porque é uma contradição entre o humanismo a longo prazo e o político que tem que atender. Não é só o presidente do Senado e outros do Amapá, não. O eleitor do Amapá quer que explore petróleo. É engraçado, a maioria. Mas você acha que essa classe, que são os políticos, que no passado, pelo menos nesse lugar talvez idílico aqui, era uma mistura dos anciãos, as pessoas que tinham um pouco a academia e essa representatividade, a representatividade do ancião, que era o político, era o respeitado, que dava a liderança. Você acha que o fato da gente ter dissociado essas duas coisas, levado para a academia e tornado esse político um cara que é o pragmático, que tem que fazer o que tem que fazer, se isso é uma dissociação que não é prejudicial, porque deveria estar o político sábio brigando com ele mesmo para ele decidir qual é a agenda que ele vai optar? É isso, mas eu acho que isso está impossível. E aí, voltando um pouco aqui na nossa conversa. Então, os políticos não vão dar resposta para a evolução harmônica. As igrejas também não, porque o problema delas é o outro mundo. Os sindicatos, pior ainda, porque só pensam na próxima database e no interesse da corporação. Onde é que a gente pode encontrar soluções? Nesses novos institutos que surgem aí, o próprio Clube de Roma, Aspen, umas instituições, ONGs, como você viu na COP. As ONGs defendiam uma coisa nos corredores vinculados ao futuro, os dirigentes vinculados ao presente. Agora, por que isso? Porque esses anciões, eles estão no presente. E o presente, aí que eu acho que é o grande defeito das forças de esquerda, onde eu me incluo, é que nós surfamos na era da abundância. Dava para todos. A gente podia oferecer maiores salários, melhores casas, podia abraçar os imigrantes,
Porque a abundância, graças ao avanço técnico, ao fato de que o crescimento não tinha limite, cabiam todos ali dentro. Nós entramos numa era da escassez. Não estamos preparados, os políticos, eu digo. A era da escassez exige dizer que não dá para todos. Uau. Exige ou trazer um outro produto, que a gente pode chamar de bem-estar, em vez de produto e renda e consumo, melhorar o bem-estar através de serviços e bens, por exemplo, tempo livre. Não aumenta a renda, não vai aumentar o número de sapatos no seu armário, não vai ter carro, cara, mas você vai ter tempo livre. Só que isso não convence o eleitor. Para mim, o grande desafio é esse, como convencer ao eleitor de que há uma escassez. Eu costumo dizer que em tempo de escassez, todos somos antropofágicos. Uau. Nós comemos o vizinho quando falta comida. E com legitimidade. E com legitimidade, de certa maneira, moral. Sim, né? É. Então, a gente entrou numa fase de que não dá mais para todos o que se prometia. Tem duas maneiras de ver isso. Um é pessimista. O Homo sapiens se acabou. Mas o político tem essa consciência? Não, se ele tiver, ele perde a eleição. Ele pode ter como ser humano, como humanista, mas se ele levar isso para o discurso eleitoral, ele perde. Ele perde. Por isso que Mas como na classe política existe essa percepção que nesse pragmatismo existe o ocultar dessa verdade da escassez? Não sei, eu acho que o Lula tem sentimento de que a gente precisa de um outro tipo de desenvolvimento. Sentimento, talvez não uma reflexão, não é o campo dele. Ele tem um sentimento, mas na hora de ganhar voto ele vai ter que fazer concessões a isso. Por isso que eu costumo dizer que esse é um tempo de filósofos mais do que de políticos. Aliás, isso da escassez, se a gente for olhar bem, está em alguns dos seus livros. Sim. Está lá. Tá, sem dúvida. Vai ver. Porque é uma moral, a moral muda. Toda relação que você tem com a vida na escassez, ela modifica. Vai ver que ficou, para mim, algumas dessas leituras. Que eu nem lembro. Tem exatamente. Nem lembro, para pôr aspas. Não. Mas ser eleito é o início da corrupção? Ser eleito, o fato de ser eleito? Não. Da corrupção para enriquecer, não. Aí é falta de caráter. Não, sem dúvida. Não, eu digo, esse lugar onde você vai perdendo a tensão entre esse ser, digamos assim, com sabedoria, com... Vamos ver. Aí tem muitos níveis de corrupção. A corrupção não é uma coisa tão nítida como assassinar. Por exemplo, depois da COP30, eu acho que teve uma dimensãozinha de corrupção. Qual foi? Não dava para ir mais além. E é verdade. Não dava para ir além. A ideia do mapa, do caminho para abolir combustível fóssil, fica para a 31ª, 32ª, 33ª, esquecendo que o ponto de não retorno da temperatura dos mares e do planeta já está muito perto. E aí não vai adiantar outras COPs. Vai ser catástrofe mesmo. Então, essa comemoração de pequenos avanços é uma forma de corrupção mental. Você se convencer de que não dava mais, então eu não vou lutar por mais. Essa sim é corrupção. A outra corrupção, não. A outra corrupção não tem nada a ver com filosofia, tem a ver com psicologia, com caráter. E aí eu acho que ela começa antes da corrupção com o deslumbramento. Eu acho que a mãe, o pai da corrupção é o deslumbramento com as coisas que o poder oferece. Mas nesse deslumbramento, o ato de ser eleito, porque uma coisa é o mérito e você conseguir uma posição. Outra coisa é você ter eleitores. Né? Essa noção de eleição, ela não tem um impacto, e que vai, obviamente, aqueles que têm fragilidade de caráter, etc., vão ser mais impactados. Mas esse ato de você ter um momento que alguém escolhe, diz, é ele. Depende se você considera a eleição como fim ou como meio. É o fim para você, fim no sentido de você, pronto, realizou-se. A outra é dizer, não, eu ganhei a eleição para ter um papel de mudar o mundo.
Não vou nem discutir se é para um lado ou para o outro. Então, eu tenho a impressão que hoje, como não está mais fácil ter bandeiras transformadoras por causa da escassez, nós caímos na ideia de que a eleição é o fim. Falando francamente, embora eu não esteja dentro diretamente na política, mas hoje em dia grande parte das candidaturas é para possibilitar que o partido aumente o que ele ganha do fundo partidário, que é um fundo de bilhões e bilhões de recursos públicos, que vai para o partido usar conforme o seu dirigente ou os seus dirigentes. Essa corrupção é talvez até pior do que a outra corrupção de você enriquecer, porque tem um limite. Você enriquece, compra algumas coisas que você quer, fala, é um pecado para mim grave. Mas construiu um hospital onde não precisa, que vai sair muito mais caro. O Serquis tinha muito boa memória. Grande Serquis, foi seu amigo, né? Foi meu amigo, e ele dizia isso. A corrupção de botar no bolso, ela é uma fração do desperdício por corrupção do poder. Eu dei em alguns textos meus a diferença. Eu digo, tem a corrupção do comportamento, que é você pegar dentro de si, e tem a corrupção das prioridades. É você escolher uma prioridade errada, ninguém vai roubar para si, mas desperdiçou. Então essa é uma corrupção. Tem a corrupção do desperdício. Essa é uma característica hoje, por exemplo, em prédios públicos. Pode ser até necessário, mas luxuosos. Para que essas coisas luxuosas que a gente vê no legislativo, no judiciário, sobretudo? É uma corrupção. Sim. O desperdício é uma corrupção. Inclusive contra a natureza, contra a sociedade também. Então são três corrupções. É do comportamento, das prioridades e a corrupção do desperdício. Não. E nós estamos com essas três corrupções muito generalizadas e às vezes só percebemos a primeira, do cara que enriquece. Ele enriquece. Mas não vê o cara que usa o dinheiro para uma prioridade equivocada. Ou o cara que usa para uma prioridade certa, mas desperdiçando, fazendo de maneira irresponsável. A irresponsabilidade com recursos públicos é uma corrupção, independente se você enriquece ou não. Conta para mim um pouquinho sobre essa experiência que você teve, quase que da história com H maiúsculo, da esquerda, de todo um envolvimento da esquerda que era muito ligado ao humanismo e uma esquerda que depois vai tendo uma mutação. E até se eu olhar o teu histórico partidário, que começa com PT, PDT, PPS, agora o Cidadania, e como é essa esquerda que sofre uma transformação interna? Primeiro eu faço uma distinção entre siglas e partidos. Eu fui dessas três siglas que você fala, mas eu só fui de um partido, que é o Partido da Revolução como vetor de um novo tipo de progresso, que é a evolução, para não chamar humanista, porque ainda fica antropocêntrica, chamar de harmônica. Então eu sempre fui desse partido, porque eu já entrei em partido já depois de ser reitor, já não era garoto. Lá atrás, como eu lhe disse, na escola de engenharia, eu trabalhava com o Dom Helder Câmara e com um movimento chamado Ação Popular, que era uma esquerda ligada à Igreja Católica. Eu já não era ligado à igreja, eu acho que eu já estava mais para materialista do que para religioso, mas ligado a Dom Helder, e eu não tinha sintonia com o Partido Comunista por causa da União Soviética. Mas como é que é isso? Veja bem, embora desde os gregos a democracia não era humanista, porque os estrangeiros não votavam, eram bárbaros. As mulheres não votavam. Os escravos. Os escravos não votavam, então já havia. Mas com a abundância, a partir do século XVIII, sobretudo XIX, começou-se a incorporar. As mulheres foram pouco a pouco conquistando o voto, acabou a escravidão formal, a abolição, e os imigrantes eram aceitos. Aqui está o humanismo e a democracia. Agora não dá mais para aceitar os imigrantes. E são 3 imigrantes, ou melhor, e são 3 estrangeiros que querem entrar, vamos dizer.
os estrangeiros que vêm de outro país, que eu chamo estrangeiros geográficos, os estrangeiros que vêm de outra camada social, os pobres, não cabem todos os pobres nos restaurantes finos que a gente vê. Eu vivo minha aposentadoria de professor da UNB. Claro, é a aposentadoria que tem os privilégios do Sim. setor público. Mas vivo com esse salário. O apartamento que eu vivo e que eu comprei há quase 50 anos, não dá para todos entrarem lá. Então, são imigrantes. Os pobres são imigrantes no Brasil. E os imigrantes geracionais, os que não nasceram ainda, eles não cabem nesse progresso. Pois bem, esses 3 imigrantes estrangeiros, o tratamento dado é anti-humanista, porque num dicionário humanista, a palavra estrangeiro nem devia entrar. Você podia botar marciano, mas foi da terra, não é estrangeiro. Então, o humanismo se divorciou, de fato, da democracia, porque o eleitor ele não vota como humanista. Ele vota como o soberano com interesse em usar para si, sua família, sua categoria, até para o seu país, os recursos que existem. Eu tenho usado muito a ideia de que, na democracia, o mundo é a soma dos países. Mas no humanismo, cada país é um pedaço do mundo. Às vezes fica difícil de perceber, mas uma coisa é dizer, o meu Brasil é um pedacinho do mundo, então eu sou responsável pelo resto. A outra coisa é dizer, o mundo é a soma de países, e o meu é o Brasil. É interessante. Né? Mas você acha que essa escassez, porque acho que o populismo diz que a escassez é pela má distribuição, etc. Essa escassez, ela é real? Tem uma escassez real que é ecológica. Não dá para... A ideia de que cada um vai ter um automóvel de não sei quantos cavalos com combustível fóssil, não dá mais. Não dá. Não dá para ter tanta roupa no guarda-roupa. Não dá para ter tanto sapato. Em média. Agora é mal distribuído. Mas se você for incorporar os excluídos na Índia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, nesse padrão que nós temos, aí o mundo explode. Mas o mundo nunca teve essa, né, assim, a escassez sempre existiu no sentido de que você tinha elites, você tinha grupos assim, é que eu acho que a distância que hoje você tem dentro de um padrão democrático, dessa distribuição, é o que gera essa percepção de injustiça. Mas o problema é o sonho. O sonho de cada excluído pobre é ter um carro, é ter uma casa grande, se possível ter outra em algum lugar na praia. Estes sonhos se esgotaram. A não ser que venha alguma revolução tecnológica, mesmo assim, ela não vai ser capaz. Por exemplo, combustível. Eu acho que não vai demorar, que a gente vai substituir o combustível fóssil. Mas para fabricar um carro, precisa de materiais. Mas não é só isso. Para usar o carro, precisa de espaço. Não cabem mais carros nas cidades. Não cabem. Se você der um carro a cada um, então não dá. Ou a gente exclui e diz, não, esses caras aqui ficam de fora. Ou diminui de quem está dentro, que pode ser uma alternativa. Mas aí precisa ter um outro padrão de consumo. E eu aprendi tudo isso com esse Ignaz Sachs. Para mim foi o cara que mais marcou a minha cabeça. Aliás, eu aqui com você, ao lado de uma sinagoga, quando a gente analisa quem fez a cabeça de cada um da gente, não só de mim, você vai ver que por trás é cheio de judeu. Mas acho que mais numa categoria da experiência de vida que os judeus têm, da educação principalmente. A gente estava falando muito sobre isso. Que eu acho que é muito interessante você ter incorporado essa posição de alguém que vai para a política, que vai para um lugar de ter voz, falando sobre educação. Não é um marco do Brasil. Né? O marco do Brasil sempre vai para um outro lugar, que sempre considerou isso elitista, uma coisa meio europeia, do estudo, academia. Mas isso é um equívoco do Brasil? Claro que é um equívoco e eu acho que tem explicações. O imaginário brasileiro não valoriza a educação. O imaginário brasileiro, veja bem, eu não pus os políticos, não.
É o eleitor mesmo. Nós temos alguns dos maiores educadores do mundo, teóricos da educação, como fazer uma sala de aula funcionar. Mas nós não temos educacionistas políticos que pensem como deve ser o sistema para que a educação funcione e os educadores possam trabalhar oferecendo soluções para todos. A ideia de qualidade e equidade não está na cabeça dos brasileiros, talvez pelos 350 anos de escravidão, mas também pela formação do catolicismo ibérico, especialmente, mas não só ibérico. Eu costumo dizer que um dos caras que eu mais admiro na história do mundo, apesar dos seus defeitos, inclusive foi um antissemita visceral, é o Lutero. O Lutero alfabetizou o seu povo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. O alemão. Lutero, eu não sei se ele disse, mas está implícito, para entrar no céu precisa ler a Bíblia. Então precisa ler. Eu preferia que fosse outros livros, sinceramente, mas precisa ler. Nós não tivemos isso da Península Ibérica para cá. E Portugal pior ainda do que a Espanha. O Brasil nunca prestigiou a educação. Mas a Igreja Católica tinha supostamente essa entrada tão importante nas universidades que são católicas, nos colégios católicos. Como eu disse. Foi marista? Nos maristas. Né? E o primeiro cargo de professor meu foi na Universidade Católica de Pernambuco. Fui professor lá antes mesmo de ir para a França. Mas era voltado para a igreja e não para as grandes massas. O padre não incentivava a leitura do livro sagrado. Olha. Aliás, no meu tempo, ele celebrava a missa de costas e falando em latim. Isso foi ficando, a meu ver. Mas o mais grave mesmo é a diferença de classe. A educação não era nem considerada para os escravos. Nem considerado. Nos Estados Unidos tinha universidade mesmo na época dos escravos, até porque eles tinham estados que não tinham escravidão. Mas mesmo no Sul tinha universidade. Mas no Brasil, a gente tratou os escravos como não gente. Depois abolimos pela cor, mas não pelo bolso. Mantivemos educação como uma coisa para quem tinha dinheiro, sobretudo depois. Esse colégio que eu estudei, marista, que na época eu disse meu pai devia pagar uma coisa muito pequenininha, hoje é um dos colégios mais caros da cidade. Olha. Caro, da elite. Então, a elite brasileira, a elite do dinheiro, porque tem a outra elite do talento. Eu fiz uma vez um glossário de termos, eu até chamei elite e élite. Pelé é da elite. Alguns corruptos aí são da élite, ou seja, a élite seria como o colesterol ruim. Elite seria o colesterol bom. Pois bem, foi privatizado tudo. Então o Brasil não tem escola pública, mas manteve algumas escolas públicas boas que não chegam para todos, são as federais. Daí que a minha proposta para o Brasil é que a gente faça um programa de aos poucos ir federalizando a educação. Não do ponto de vista do controle desde Brasília do que se ensina na escola. Isso tem que ser a família junto com os professores, no máximo com a cidade. Mas a qualidade do prédio, a formação do professor, o salário do professor, as exigências ao professor, tem que ser uma coisa nacional, não pode ser local, dependendo da receita e da boa vontade do prefeito. Mas voltando ainda à sua pergunta, por que o Brasil é um país que não dá importância à educação? Mesmo na América Latina, fomos o último a ter universidade. Né? Nossa primeira universidade é de 1922. Quando no Santo Domingo, Peru, tem desde os anos 1540, 48. E ainda mais. O Império não tinha nenhuma universidade? Não, tinha faculdades isoladas, algumas. E pior, dizem que essa universidade do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, essa universidade foi criada porque o rei, creio que Alberto I da Bélgica, vinha aqui e uma condição era ter um título de honoris causa. Olha, gente. E não havia universidade. Aí criaram as pressas. Mas voltando, há um descuido pela educação no imaginário. Vou dar um exemplo. Se o Brasil ficar em segundo lugar na Copa do Mundo, é uma tragédia.
Nós estamos nos últimos na Copa da Educação, ninguém liga. Então, nenhum candidato, e aliás, você esqueceu que eu fui candidato a presidente, mas nenhum outro candidato fora eu, Brizola, falava em educação, é educacionista, de colocar a educação como motor do progresso, como símbolo da civilização. Eu disse educação, não disse instrução. Um dia desse eu estava no jantar e eu falei isso porque comentaram que tem muita gente, as piores pessoas do Brasil são instruídas, são educadas, disseram. Disse educadas não, são instruídas. Aí perguntaram a diferença. Eu estava comendo uma torta muito gostosa na sobremesa. Ele sabe qual é a diferença entre instrução e educação? Instrução é ensinar uma pessoa a fazer esse bolo. Educação é ensinar um gordo como eu a não comer. É mais complexo, né? Então, nós não damos importância à educação como um valor fundamental. E a gente se queixa da falta da educação do brasileiro. Se queixa, mas tem um viés aí. A gente, quando se queixa, está pensando muito no diploma universitário e não na educação. E, para mim, esse é um dos maiores defeitos dos 40 anos de democracia que a gente tem. O Brasil multiplicou por 5 o número de universitários desses 40 anos. E só por 2 o número dos que terminam o ensino médio. E sem melhorar a qualidade. Até porque a qualidade, ela muda. Hoje não tem qualidade uma escola de ensino médio que o aluno não termine falando um idioma estrangeiro. 20 anos atrás isso não era tão determinante. Nós não damos essa importância. Aquela frase... Mas isso existe porque tem essa crença de que isso é uma vontade política, dessa não educação. Existe isso? Não, eu não acredito que ela pode ter em algum outro tarado. Essa é a palavra correta. Mas eu acho que não tem. O que tem eu fiz, quando fui governador, orçamento participativo, copiando a experiência de Tarso Genro em Porto Alegre. As pessoas preferiam o asfalto na rua do que a melhoria da escola. Mas não era só por desprezo à educação. É porque não ter asfalto na rua, eles sentem na hora. Sim. Não ter instrução, educação, não dá dor de cabeça. Não, você não sente que está faltando, só vai sentir depois. Não é como não ter comida. Não ter comida dá fome. Não saber matemática não dá dor de cabeça. E no Brasil, o PDT tinha essa marca da educação. Tanto que eles apostaram na sua candidatura a presidente, usando a educação. Norte a sul, funcionário do Banco do Brasil tem sempre a mesma formação e o mesmo salário. Qualquer agência tem sempre um prédio bonito, com computador e tudo funciona direitinho. Por que será que não acontece o mesmo com a educação de nossas crianças? Por que será que a escola é tão diferente de uma cidade para outra? E por que o professor de uma cidade ganha menos que o de outra? O Brasil pode mudar essa realidade. Não colou do ponto de vista eleitoral, mas tinha essa coragem de botar isso realmente... Tinha. Isso graças a Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Eram eles dois, não eram eles dois. Agora, o PDT aceitou que a bandeira fosse só a educação, como me criticam muito. Eu até digo, mas se tivesse colocado mais uma, ninguém se lembrava que eu defendi essa. Porque os outros defendiam economia. Agora, os poucos votos, 2.600.000, não foi só porque era uma bandeira única. Eu disputei com 3 pesos pesados. Eu disputei com Luiz Inácio da Silva, o atual vice-presidente dele, Alckmin, e a senadora, que tinha um grande charme na época, né? A Heloísa Helena. Sim. Não era fácil, e um partido pequeno. Então esse daqui de partido, a Heloísa também de partido pequeno, mas com um charme grande, uma força, né? Aliás, eu sempre lembro uma frase que ela disse uma vez no Senado, que se o Brasil pensasse isso, uma vez ela disse, se o Brasil adotasse
uma geração de brasileirinhos e brasileirinhas, quando adultos e adultas, elas adotariam o Brasil. É uma bela frase. E com forte conteúdo. O ano passado nasceram 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras. Quando chegar daqui a 18 anos, só 20% deles vão ter uma educação de base razoável. Razoável. Veja, não estou nem dizendo excepcional. Razoável para boa, né? Que é saber bem português, falar um idioma, conhecer as bases da ciência, da filosofia, ter um ofício. Isso aqui eles não vão ter. Não adquirem um ofício na educação de base. E cometemos na democracia um erro grave de chamar de ensino médio a segunda etapa da educação de base, que antes se chamava, no seu tempo, no meu, colegial, científico, secundário. Por que ensino médio? Porque é visto como imprensado entre o fundamental e o universitário. É como se fosse apenas uma ponte. Não é a conclusão da formação de uma pessoa. Entrar na universidade é mais ou menos como entrar na seleção brasileira de futebol, na seleção do seu estado. É uma etapa que precisa ter talento, precisa querer, porque deveria exigir esforço. Mas a gente está tomando como se fosse uma coisa necessária. Necessário é a conclusão da educação básica aos 18 anos, trazendo duas coisas. Isso aqui é capaz de ter influência de seus livros também, viu? Pelas metáforas. Terminar a educação de base com o mapa para buscar sua felicidade. E as ferramentas para mudar o seu país e o mundo. Em profissão. Aqui, hoje, para você ter um mapa, precisa falar inglês, precisa conhecer o que é o mundo, precisa ser solidário com a natureza, precisa falar muito bem português. Então, a gente precisa dar o mapa e as ferramentas. Alguns, se quiserem, que disputem entrar na universidade. Agora, isso aqui tem que ser igual para todos. Se todos tivessem uma educação de base com a mesma qualidade, ninguém ia reclamar que só alguns entram na universidade. Da mesma maneira que a gente não reclama porque só tem 22 que entram na seleção de futebol. Por que a gente não reclama? Sim. Porque a bola é redonda para todos. Então, quem não chegou lá é porque não teve talento, não teve persistência, porque exige persistência para você ser um bom atleta. E não teve vocação, querer aquilo. Então, as cotas, a ideia de cota... As cotas são fundamentais por razões sociais, mas não educacionais. Uhum. São sociais, são também necessários para pagar uma dívida que a gente tem com os descendentes dos escravos. Então, eu acho corretíssimo. Uma medida política. Política, é justo. Mas não é uma questão educacional. Educacional, vamos ver aqui. É justo você querer que um afrodescendente entre na escola de medicina, até para dar dignidade à raça. Mas o que a gente precisa mesmo é que todos tenham acesso ao médico. E o médico de qualidade. A gente está achando que tem que todos terem acesso à universidade para virar médico. Não, virar médico são poucos. Aqui nós não quisemos ser médicos. Poucos vão virar médico. Agora a gente tem que ter acesso ao médico. Então as cotas são uma necessidade social para pagar uma dívida, mas não é uma solução. Sabe qual é a comparação que eu faço? Duas palavras diferentes. Uma era alforria de um escravo, a outra era abolição. Abolição é uma coisa, todos. Alforria, alguns. Nós estamos dando alforria ao facilitar a entrar na universidade. Olha, que comparação. Agora, a abolição educacional é todos terminarem a educação de base da máxima qualidade, com o mapa e as ferramentas. Essa seria a abolição educacionista. Entrar na universidade, alguns, que é a cota para alguns, nunca vai ser para todos. Por exemplo, os 10 milhões de analfabetos não entram nas cotas.
não vão entrar na universidade porque não sabem ler. Mas dezenas de milhares que não terminam o ensino médio não entram na universidade. Você só pode ter direito à cota se terminar o ensino médio. Então aí 50%. Desses, no máximo a metade se atreve a disputar a cota. Nem se atreve. Alforria, eu sou defensor da alforria, não sei se você sabe, mas muitos abolicionistas eram contra a alforria, porque diziam, isso é uma concessão ao sistema escravocrata. Olha. Sobretudo a alforria pela compra, né? Havia cotas para comprar escravo e soltar. E muitos abolicionistas se negavam a participar disso. Porque diziam, se eu compro para soltar, eu estou comprando. Então eu faço parte do jogo. Eu não penso assim. Uhum. Se eu tivesse na época, eu defenderia a alforria, mas não me contentaria. O problema é não se contentar com as cotas. Esse lugar de você ser prático e tentar ajudar uma situação, e muitas vezes jogar com o sistema, é realmente... Na vida política, é isso que eu fico até... Eu acho que sempre houve essa curiosidade. Eu estou me vendo aqui como um espectador da sua história, né, pública. E a grande pergunta era assim, como é que alguém transita, alguém que está no mundo do saber, do interesse, da leitura, da educação, transita nesses corredores do poder em Brasília. E Brasília teve muito presente na tua vida, né? Porque você foi governador, senador por 2 vezes por Brasília. Como você criou ou isso é uma coisa natural para você, essa coraça de poder andar por esse tipo de discursos, Bem, eu vim aqui conversar com um pensador, filósofo. Eu não vim para uma sessão de psicanálise. Não, mas eu acho que não é no sentido disso. É um pouco essa... de como que você faz isso, porque é uma coisa que para a gente assim, uma exceção no mundo político, né? Assim, o mundo político afasta esse tipo de pessoa, né? Eu acho que como Brasília é uma cidade muito nova, eu me beneficiei de não ter caciques. Tinha Arraes, Brizola, começou a surgir um ou outro, né, como o Roriz, que foi realmente um cacique, mas pouco tempo, e também novo. Eu acho que eu me beneficiei disso, da novidade do processo eleitoral no Distrito Federal. Mesmo assim, se esgotou, né? Eu acho que a última eleição, eu perdi a última eleição para o Senado. Então termina se esgotando isso. E você tem uma vida, 30 livros, agora eu vi um que está para sair, está ainda por decidir título, com frases maravilhosas. Você estava elogiando ali uma frase, uma citação, e eu tive acesso, e ali tem frases, eu fui procurar depois na internet para ver se isso estava, porque tem essas citações em tudo que é lugar. Não achei, são todas elas, são novas, são... Caramba, você está me dando uma grande notícia, porque toda vez que vai ser publicado agora, graças a esse grande amigo editor, que é o Ari Reutemann. Mas cada vez que eu mando para ele, porque eu revejo, eu fico pensando, será que essa frase eu já não vi de alguém? Mas eu fiquei tão impressionado com as frases. Gente, quando o livro sair, comprem, porque é realmente um Oscar Wilde do Brasil. São frases muito bonitas, assim, muito contundentes de quem viveu a vida intensamente, conhece. Fico feliz. É o primeiro comentário que eu ouço no livro. Não, eu adorei. Eu não vou usar agora, porque a gente já está esgotando, a gente tem conversa. Quando a gente vem entrevistar alguém, a gente sempre fica com medo que vai faltar, mas conversa com o Cristóvão Buarque não falta. Mas eu fiquei muito impressionado, assim, porque são frases muito corajosas, né? Frases assim, realmente de uma boa radicalidade, no sentido de olhar de frente a realidade ácidas, né? Tem frases lindas, eu guardei algumas, não vou nem olhar porque eu tinha arriscado montões, mas assim, que a mãe África foi abandonada pelo filho Homo sapiens, né? Que é uma dos gritos da civilização
que a gente tem sobre o abandono dessa... Só que tem uma que não é só a África, né? Tem uma frase que é: o Homo sapiens é o meteoro da humanidade. Né? Não é só a África que está pagando um preço, não. É verdade. Eu sempre digo que o maior inimigo da humanidade é o Homo sapiens. A cabeça nossa, devido à revolução industrial consumista das últimas décadas, essa nossa cabeça, nossa mentalidade está provocando um desastre grande na humanidade como conjunto. E nesse material eu vi muita coisa do ponto de vista existencial, falando desse momento já de maturidade de vida e tudo mais. Tinha uma frase ali que eu fiquei muito impressionado, assim, não sei se eu vou citar corretamente, mas era uma coisa assim, que a velhice é uma espécie de viuvez de si mesmo. Tem essa frase mesmo. Eu fiquei muito impressionado com essa frase. Né? Você fica viúvo de si mesmo. Eu achei tão interessante isso, que é uma representação do luto, né? Porque acho que a viuvez é um luto muito pessoal, né? Da sua história. E fala um pouquinho pra gente sobre ser essa pessoa que está cheia de projetos. Você tem até projeto político. Político de candidatura, não exatamente. Falam tudo por aí, mas não, eu vi que estava... não estou tão entusiasmado assim. A única coisa que me leva a querer que seria disputar uma cadeira de deputado lá no Brasil, eu acho que para mim vai ser um desastre. Nos últimos anos da minha vida eu diria isso. Mas eu não quero que digam que eu me omiti. E do jeito que as coisas estão aí, ficar de fora é uma missão. E fica uma omissão quando a gente tem realmente a sua, né, acho muito impressionante, a sua vitalidade, uma percepção de que tem essa vitalidade. Claro que é uma aposta pessoal muito pesada. É, pesado. Inclusive, muitos projetos que eu deixei no Senado que eu gostaria de, nem que fossem repercutir hoje. Alguns simplesinhos que eu acho que mudariam muito. Por exemplo, tem um projeto que não quiseram levar adiante, que era o seguinte: é falta de decoro parlamentar ter filho numa escola privada. Eu nem tive a coragem de dizer a escola e o hospital, né? Como é que eu vou zelar pela causa pública e me protejo no setor privado, usando o salário que eu ganho para defender a causa pública? Então tem muito. E o Sistema Nacional de Educação, né? O Sistema Nacional Público, entre parênteses, não necessariamente estatal. A esquerda, entre o que ela precisa aprender, é que público não é sinônimo de estatal. E estatal não é sinônimo de público. Então isso pode me levar, sim. Mas eu hoje sou um cara muito feliz, usando esses últimos anos, com a energia que ainda tenho, para escrever e viajar, estar aqui com você. Uma das frases que me impressionou muito é sobre a esquerda ser uma bússola que faz o seu próprio norte. Essa é forte, né? Essa é forte. Mas eu acho muito interessante porque a sua característica é uma característica heterodoxa mesmo, né? De estar olhando e criticando o sistema. Mas quando forem ler, muitos vão dizer: poxa, a esquerda e a direita? Para mim a resposta é simples: a direita não tem norte, a direita é egocêntrica. A direita está aí para defender o establishment, o status quo. Ela não tem utopia. A bússola é em direção à utopia. A direita não precisa de utopia. O mercado vai fazer um mundo melhor. Eu estou falando da direita boa, não a direita que quer se locupletar, que aí tem na esquerda também. Para elas, o mercado vai resolver, a liberdade resolve. Né? O direitista sério. Então, por isso que eu botei só a esquerda. Carrega sua Nossa, própria... a gente tem conversa aqui para muitos programas. A gente já, Me convida. Vamos encontrar fóruns para a gente estar juntos. Me convida. Eu fico empolgado, eu de forma muito egoísta, fico torcendo para você ter uma cadeira lá de novo. Mas não sei se do ponto de vista pessoal, por carinho, eu te desejaria isso. Mas é uma escolha pessoal e uma história que você dedicou. Né? Você dedicou a tua vida a essa crença mesmo, esse olhar para
para a vida. Mas olha, você não tem ideia do prazer que eu sinto de estar aqui, de É conhecido muito, pessoalmente. É um absurdo, aliás, a gente ter demorado tanto para se encontrar. Mas que bom, estamos encontrando publicamente aqui e conhecendo um business of life, porque o nosso interesse muitas vezes aqui é mostrar como cada um constrói. A gente recebe aqui uma responsabilidade de gestão de uma própria vida e cada um de nós tem que encontrar um caminho e é tão fundamental para todos nós. A gente sempre termina pedindo assim, pedir isso para um educador é estranho até, mas qual seria a mensagem, né, que você daria, Cristóvão, hoje para uma pessoa que está iniciando a sua caminhada de vida, fazendo escolhas que tem a ver com esse business, uma palavra muito, muito dura, mas assim, nesse lugar biográfico, o que você diria para alguém? Eu diria que você tem todo o direito de querer o mapa que lhe permita buscar a sua felicidade. Mas não esqueça que todo mapa exige que o meio ambiente esteja de acordo. Não adianta ter o mapa se vem um terremoto, se vem um maremoto, se um meteoro chega de repente. Então, construa o seu mapa, realize a busca de sua felicidade. Mas não esqueça de que o resto precisa estar sintonizado com os seus sonhos. Não deixe de sonhar, mas não fique sonhando sem ver o resto do mundo. Super obrigado aí.